Glória a Deus. Amen. Praise the Lord. Nós queremos saudar a igreja dos Estados We Unidos. want to salute the church in USA. Que Deus abençoe poderosamente. May the Lord bless you. E também quero aproveitar And I also want to do something. e dar os parabéns para minha sobrinha. And I want to say happy birthday to my niece. É aniversário da Jéssica essa semana. Jessica's birthday is coming up. E que Deus abençoe poderosamente. So may the Lord bless you. Dá um aplauso ao Senhor também para mim. That's for you, Jessica. Nós estamos estudando desde janeiro Since January we're studying o livro de Atos. about the book of Acts. Atos do Espírito Santo. Acts of the Holy Spirit. Só que nós precisamos entender a Bíblia como um todo. But we have to understand the Bible as a whole. Embora ela cubra 4.000 anos de história, Even though when we talk about it, we're talking about 4,000 years of history. 40 personagens diferentes escreveram 40 different authors em tempos in diferentes, different times, mas é a mesma história, but it's the same history porque ela foi inspirada pelo mesmo Espírito Santo. because it was inspired by the same Holy Spirit. Então nós temos que entender So we have to understand que Deus fez uma promessa a Abraão. that God made a promise to Abraham. E 430 anos And antes 430 years before de eles possuírem a terra that they prometida, would possess the promised land, Deus já tinha dado aquela terra na mão de Abraão. God already gave that land to Abraham. A sua descendência eu darei esta terra. Your descendants will I give you this land. Passam-se 430 So anos, 430 years go by. há toda uma dinâmica. There is a dynamic that took place. Eles sofrem, They suffer. eles são levados para cativeiro no Egito, They were under captivity in eles se Egypt. tornam escravos no Egito, They were slaves in Egypt. e ali Deus levanta But Moisés God raises up Moses para poder tirar o povo do Egito. so he can take the people out of Egypt. Acontecem as 10 pragas There was the 10 plagues para que eles possam sair do Egito. so they could come out of Egypt. Havia uma promessa de Deus para os 600.000 homens que estavam There lá. was a promise of the Lord for the 600,000 men that were there. Mas daqueles homens, somente Josué e Caleb But only Joshua and Caleb, out of all of them, é que eles possuíram a terra. that they possessed the land that was made as a promise. Josué e Caleb, Joshua and Caleb, eles não se preocuparam com os que não acreditaram. they were not concerned with those that did not believe. Eles não gastaram tempo com quem não queria entrar na terra. They did not spend time with those that did not want to enter into the Eles promised land. entraram na terra prometida They entered into the promised land 40 anos depois. 40 years later, Mas esses 40 but anos, this 40 years, eles treinaram uma nova geração. they were training a new generation. Esses 40 This anos, 40 years, eles não gastaram tempo they were not spending time com quem não queria, with those who did not want, mas eles investiram tempo but they were investing time nos filhos daqueles que não queriam. in the kids of those who did not want. Então nós temos que entender, So we have to understand Josué é a pessoa que possui a terra Joshua prometida. is the one who lays hold of the promise of the Lord. Josué é a pessoa que faz cumprir a promessa de Abraão. Joshua is the one who fulfills the promise that was given to Abraham. Vem lutas, vem There was batalhas, trials, there was tribulations, vem conquistas. there was conquering. Josué trava uma guerra com 31 There was reis 32 kings that Joshua fought. para tomar o território que Deus havia So prometido. he could take it back what the Lord has promised to them. Muitas pessoas acham que por termos uma promessa não terão lutas. Many people believe that because they have a promise, they will not have to fight or any battles. Existe a promessa. There is the promise. A promessa era para os 600.000 The homens, promise was for the 600,000 people. mas tinha que lutar, tinha que But batalhar. they had to fight to take over. Josué toma posse daquilo que Deus havia falado. Joshua possessed that which the Lord has spoken. Ele divide o território He divided the land, e vem o período de and juízes. then the judges came. E depois de 13 juízes, And after 13 judges, a nação pede um rei. the nation wants to have a king. Eles querem ser iguais às outras They nações. want it to be the same as the other nations. E aí eles vão ao profeta Samuel e pedem um rei. And they go to prophet Samuel and they ask for a king. Samuel vai orar e pedir a Deus o que ele And faz. he goes and he prays to the Lord, and what should he do? E Deus responde a Samuel: And the Lord answers him. eles estão rejeitando a mim e não a ti. They are rejecting me, not
not you. Se eles estão pedindo um rei, levanta sobre eles Saul. And if they want a king, raise a king as Saul over them. E Saul perdeu uma tremenda oportunidade. And Saul lost a great opportunity. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor. He did what was evil in the eyes of the Lord. Mas aí começa um período chamado de Reino Unido. But there was a time, a season came which was called United Kingdom. Onde o mesmo rei reinava sobre 12 tribos. Where the same king would reign over the 12 tribes. E nós temos 40 anos com Saul. So we have 40 years with Saul. 40 anos com Davi. 40 years with David. E 40 anos com Salomão. And 40 years with Solomon. Esses são os 3 reis do Reino Unido. Those were the 3 kings over the United Kingdom. Cada um deles reinou 40 anos. Each one of them reigned 40 years. Então nós temos o período do Reino Unido 120 anos. So we have in total 120 years for the United Kingdom. Até que Salomão Until Solomon se desvia do propósito de Deus. he backslid from the purpose of the Lord. E faz o que é mal aos olhos do Senhor. And he also did what was evil in the eyes of the Lord. O Senhor foi julgar o governo de Salomão. And the Lord was going to judge the govern or the king, the rulership of Solomon No seu filho Roboão. in his son Rehoboam. Roboão aumenta os impostos e quebra o reino. And he puts the taxes up and he breaks the kingdom. E as 12 tribos de Israel And the 12 tribes of Israel, se dividem em 2 partes. they were divided in 2 parts. 10 tribos ficam no reino do norte, 10 tribes stays up north. sob a liderança de Jeroboão. Jeroboam was the one ruling as a king over them. Eles nomeiam essas 10 tribos de Israel. So they get to those 10 tribes of Israel, E a capital é chamada de Samaria. and the capital was called Samaria. Essas 10 The tribos 10 tribes, é confusão, é idolatria, confusion and idolatry, paganismo. paganism. Mas 2 tribos no reino do sul But there was 2 tribes in the south. ficam sobre a linhagem de Davi, They were descendants of David por causa da aliança de Deus com Davi. because of the covenant that the Lord had with David. Na liderança do filho de Salomão, So as the son of Solomon was reigning, chamado Roboão, Rehoboam, as 2 tribos unidas, those 2 tribes that were elas são united, chamadas de Judá. they were called Judah. E elas ficam com a capital chamada And they Jerusalém. stay with the capital which was called Jerusalem. O reino do norte, So the kingdom up north, as 10 the tribos, 10 tribes, é só idolatria, it was only idolatry. é só pecado. It was only sin. Fizeram o que era mal aos olhos do They Senhor. did what was evil in the eyes of the Lord. E ainda assim, eles perduraram 209 And anos. still they would go for 209 years. Passado 209 anos, After 209 eles years, são tomados pela Assíria. they were taken by the Assyrians. E a Assíria, ela obrigava And they would obligate them que os homens se casassem com as mulheres de outras that nações. men would get married with women from other nations. E as mulheres se casassem com homens de And outras women nações. would also marry men from other nations. E a nação do Reino do Norte And the nation up north, nunca mais se levantou. it was never the same. They never rose up again. Mas eles passaram a ser But conhecidos they wouldn't be known como uma nação impura, as a nation that was impure. porque houve a mistura do sangue, Because there was that mixture of their blood. a miscigenação. They were connecting with people that was of a different kind. Agora o Reino do Sul, Now in the kingdom, in the embora south, fosse só 2 tribos, even though it was only 2 tribes, eles ainda perduraram they 345 lasted anos. for 345 years. E todo esse período, And during that time, eles nunca saíram da linhagem de they Davi. never left that inheritance from David. Só que por causa do pecado e da But desobediência, because of sin and disobedience, eles foram tomados por they were Nabucodonosor. taken by Nebuchadnezzar. Era o rei da He Babilônia. was the king of Babylon. E Deus havia avisado isso. And God had told them, E o povo foi levado para o cativeiro babilônico por 70 and the anos. people were under captivity for 70 years. Só que esses 70 anos que eles ficaram na But Babilônia, those 70 years that they were in Babylon, eles nunca se misturaram com outros they povos. would not mix with other people. Eles mantiveram a semente judaica They protected the seed of the Judaism. e eles ficaram firmes nesse And they propósito. were strong
strong in their purpose. Passados 70 anos, After 70 years, eles voltam para a terra de they Israel, came back to the land of o Israel, povo de Deus. the people of God. E eles começaram a reconstruir a nação. And they began to rebuild the nation. Eles retornaram à terra, They came back to the nation, porém houve uma rixa entre o povo do norte com o povo do sul. but there was like a fight between the people from from the south. O povo do norte eram samaritanos. They were Samaritans up north. Eles tinham misturado o sangue. They had mixed themselves. E o povo do sul era o povo da linhagem de Davi, And the south was the people that were pure from the genealogy of David, que é Israel que nós conhecemos até which hoje. is the Israel that we know to this day. Só que o judeu que era do sul But the Jew that was from the south, começou a rejeitar o povo samaritano. they were rejecting the people that were the Samaritans. Eles falavam: vocês são imundos, You're impure, you're unclean, vocês são contaminados, you're contaminated. a ponto de se houvesse uma necessidade de lavar as mãos numa torneira, So to the point that if they need to wash their hands on the same sink, e eles soubessem que um samaritano lavou as mãos ali, and if they knew that a Samaritan has gone there previously to wash his hands, eles não lavariam os pés naquele lugar. they would not even wash their feet in that place. De tamanha rejeição. That's how much they rejected and despised them. E aí vem Jesus. So Jesus comes along, E um dia ele diz no texto: and he said in the scripture, era necessário passar por Samaria. there was a need to go through Samaria. Como passar pelos samaritanos? How could you go through the Samaritans? Eles são contaminados. They're contaminated people. Eles não são raça They pura. are not a pure people. Mas Jesus vai até Samaria, But Jesus goes to Samaria no capítulo 4 de João, in the chapter 4 of John para falar com uma mulher. to speak with one woman. E aquela mulher, ela religiosa, And that woman was religious. aquela mulher conhecia a história de Jacó. She knew the story of Jacob. Aquela mulher, Jesus conversa com ela sobre missões e adoração. Jesus talks to that woman about missions and worship. Jesus mandou os seus discípulos ir comprar comida na Jesus cidade. told the disciples to go and buy food in the city. E quando eles voltam, ele está conversando com aquela mulher. And when they come back, he's talking with that woman. Aquela mulher está arredia. That woman was put aside. Como pode tu, sendo judeu, falar com uma mulher How samaritana? can you, being a Jew, talk to a Samaritan woman? E Jesus diz a ela: dá-me de beber. And he even said to her, give me something to drink. E ela responde: o poço é fundo e tu não tens com que tirar. And she said, the well is very deep and you don't have how to take water from it. E Jesus toca na ferida dela. And Jesus goes deep into her womb. Mulher, vai chamar teu marido. Go call your husband. Eu não tenho marido. I don't have a E husband. Jesus diz a ela: dissestes bem e disseste com verdade. You have said it well. You have said it in truth. Pois tu tivesse 5 maridos e esse que você está agora não é teu marido. Because you have had 5 and the one that you are with now, it's not your husband. E com essa fala, And because of that speech, ela olha para ele e diz: vejo que és I profeta. perceive that you're a prophet, she said. Nossos pais disseram que deveríamos adorar, Our father said that we needed to worship. mas onde devemos adorar? But where is the place of worship? E você sabe da dinâmica da You conversa? know the dynamic of that conversation. Ela reconhece que ele é o Messias. She recognized that he was the Messiah. Ela entra na cidade de She Samaria entered in the city of Samaria e ela começa a anunciar a todo mundo: and she began to tell everybody, estamos esperando o Messias. we are waiting for the Messiah. Eu o achei, eu o I encontrei. believe I found him. I met him. Ele está lá no poço de Jacó. He is in the well of Jacob. Vão lá vocês e vejam. You go and see for yourself. Ela não sabia muito sobre ele, She did not know much about him. mas o pouco que ela But sabia, the enough that she knew, ela conduziu a cidade até o poço de she Jacó. took the entire city to meet him in the well of Jacob. Os judeus e os samaritanos eram inimigos The ferozes. Jews and the Samaritans, they were very strong enemies against each other. Eles não queriam dirigir a palavra um ao They outro. would not even speak to each other. Havia também uma grande rivalidade entre os judeus e os galileus. There was a great rivalry among the Jews and the Galileans. Se nós formos ler o livro de Lucas, capítulo 13, If we go to Luke chapter 13, nós vamos ver que quando Pilatos mandou matar alguns we galileus, see that when Pilate asked for the death of some Galileans, ele mandou sacrificar ali ao pé do altar. he asked for them to be sacrificed at the feet of the altar.
another. E nós vemos na história And we see in history que os judeus, na verdade, eles falaram num tom jocoso com Jesus, that the Jews, they would speak to Jesus in a jokingly way. na tentativa de provocar um sentimento estranho em They wanted to Jesus, provoke a weird feeling in Jesus. porque Jesus era galileu. Because Jesus was a Galilean. Então é importante a gente observar esses detalhes. It is important for us to understand those details. Jesus passou por Samaria Jesus went through Samaria para ir a Galileia, so he could go through Galilee. porque ele morava em Cafarnaum. He would live in Capernaum. De Cafarnaum para Jerusalém, From Capernaum to Jerusalem, nós temos uma distância de 140 we're quilômetros. talking about 100 miles. Essa viagem era uma viagem feita quase em uma semana. This trip would take about a week to get from one place to the other. E no sábado, não podia andar essa And distância. during the Shabbat or the Saturday, they could not travel that distance. Tinha um limite do que podia andar. There was a limitation of the steps that they could do on the Saturday. Naqueles dias, During that time, nenhum judeu no Jew, ousava passar por Samaria. they would dare go through Samaria. A rivalidade era tão grande The rivalry was so great que tinha chegado à agressão that física. they would attack each other physically. Tamanha violência dos samaritanos contra os judeus. That was how much animosity they had against each other. Quando os judeus tinham que passar por When Samaria, the Jews had to go through Samaria, eles só iam em grandes grupos. they would go in great groups. E muitas vezes iam armados And many times they would have their own weapons para poderem se defender. so they could protect themselves. Jesus não apenas entra no território de Samaria, Jesus not only goes to the territory of Samaria, mas ele vai a uma aldeia samaritana he goes to this specific city in Samaria. para alcançar uma mulher So samaritana. he could reach out to one Samaritan woman. Mulher essa rejeitada da She sociedade. was rejected from society. Mulher essa mal amada. She was not loved. Mulher essa cheia de traumas e She was problemas. full of traumas and problems. Mulher essa que estava no 6º She relacionamento. was in a 6th relationship. A única pessoa do Novo Testamento The only person in the New Testament que Jesus fala sobre missões e adoração. that Jesus talks about missions and adoration or worship. Porque os homens viam pelas Man circunstâncias, would see through their circumstances, mas Jesus via o coração. but Jesus would see through their Aquela heart. mulher era That importante. woman was important. Aquela mulher era um potencial. That woman was someone that carried potential. Jesus veio para salvar aquilo que estava perdido. Jesus came to save the one who was lost. E até hoje ele não vê a aparência, To this day, he does not see the appearance, mas ele vê o coração. but he sees your heart. Ele vê aquele que está interessado em He conhecê-lo. sees the one who wants to know him. Jesus veio para salvar a todos. Jesus came to save everyone. E ele não podia excluir os And he samaritanos. could not exclude the Samaritans. Ele estava indo para Galileia, da was- Galileia para a He was Judeia. going from Galilee to Judea. Ele poderia ir por outro He caminho, could go around in a mas different o way. texto me But diz, the scripture tells me era necessário passar por Samaria. it was necessary to go through Por causa Samaria. de uma vida, Because of one por person, causa de uma mulher, because of one woman, ele muda o caminho. he shifts the direction. Mas essa mulher But this woman muda a história de Samaria. changes the history of Samaria. Essa mulher This woman, se torna a maior evangelista de she Samaria. became the greatest evangelist in Samaria. Essa mulher começa a anunciar Cristo em She Samaria. starts to speak about Christ in Samaria. O que nós precisamos entender, What we need to understand, Deus criou o território God created the territory antes de criar as pessoas. before he created the people. Então o lugar que você está é importante. So the place that you are is important. Há algum tempo atrás, Some time ago, nos conta a história history tells us que um pastor de sucesso that a pastor that is a successful pastor, estava a 100 milhas de Dallas he was about 100 miles from Dallas, e nada acontecia, and nothing would happen. nada de extraordinário. Nothing extraordinary. Mas no momento em que ele se moveu de Dallas para uma outra But cidade, the moment that he left Dallas to another city, o ministério explodiu, his ministry a igreja exploded. cresceu. The church began to grow. Então ele entendeu And he understood como é importante it's so important estarmos no lugar certo e na hora to certa. be at the right place at the right time.
Deus disse a Moisés, God said to Moses, você tem rodeado bastante essa you montanha, have gone around this mountain long enough, mas agora vira para o but norte. now go up north. Jesus sabia Jesus knew que a geografia importava. that geography is very important. Jesus entendeu Jesus understood que aquele era o tempo de ele passar por Samaria. that was the time for him to go through Samaria. Ele poderia ter adicionado no seu discurso, He could have added to his speech. porque existe uma mulher lá There is a woman there que precisa ter um encontro comigo. that she needs to have an encounter with E me. quando ela tiver um encontro And comigo, when she has an encounter with me, ela vai alcançar toda a nação de she will Samaria. reach the whole nation of Samaria. Se nós lermos cuidadosamente o capítulo 4 de If we João, studied carefully chapter 4 of John, nós vamos observar we're going to observe que o propósito de Jesus passar por Samaria that the purpose of Jesus to go through Samaria era que ele precisava de uma experiência com aquela mulher, is that he needed to have an experience with that woman that was there, para que ele fosse conhecido em toda Samaria. so that he would be known all over Samaria. Cristo sabia Christ knew que uma pessoa estava that necessitada. one person had a need. Jonas, Jonah, ele foi instruído a ir para he Nínive. was instructed to go to Nineveh. Não adiantava ele ir para Tarsis. Could not go. He wanted to go to A Tarshish, bênção estava em but the Nínive. blessing was in Nineveh. Até hoje o mundo inteiro tem lido a sua história. To this day, the whole over the world, we read that story. Como Deus tratou desse profeta dentro de um grande peixe. How God dealt with that prophet inside of a big fish. Abraão, ele tinha que sair de Ur dos Caldeus Abraham had to leave Ur of the para Chaldeans se conectar à terra de Canaã. so he could connect to the land of Canaan. Ruth, ela tinha que sair de Moabe Ruth had to leave Moab para poder se conectar a Belém. so she could be connected to Bethlehem. Ela tinha que seguir a sogra She Noemi, had to follow her mother-in-law Naomi, porque era ali que estava a bênção dela, because that's where it was her blessing. aonde ela encontrou um remidor, um Where resgatador, she found the Redeemer, where she found someone to rescue her, aonde ela teve o casamento com where Boaz. she had a wedding with Boaz. Esther foi criada pelo primo Mardoqueu, Esther was created, she was raised by Mordecai. mas quando chegou o momento de ela ser abençoada, But when it was time for her to be blessed, ela foi levada para o harém do rei dentro do she palácio da was Pérsia. taken to the harem from the inside of the palace, a Persian palace. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Before Jesus went up to heaven, 500 pessoas estavam juntas ali. 500 people were there. E Jesus instruiu: And Jesus instructed them, ficai em Jerusalém stay in Jerusalem até que do alto sejais revestidos de poder. until you will receive power from above. Precisamos estar no lugar certo, na hora You need to certa. be in the right place at the right time. A palavra diz que dos 500, The word says that from those 500, quase 120 pessoas about permaneceram. 120 got connected and stayed together. A bênção era para os The 500, blessing was for the 500, mas só os 120 but only 120 foram revestidos do they Espírito Santo. received the Holy Spirit. E eles foram cheios do And they Espírito were Santo. filled with the E Holy eles Spirit. falavam em novas And they línguas spoke in new e tongues. foram vistas por eles And that- como que línguas de fogo, And they saw as tongue as of fire. porque os 120 obedeceram. Because the 120, they were obedient. A tua bênção está na tua Your obediência. blessing is in your obedience. Você não pode estar no lugar errado na hora You certa. cannot be in the wrong place in the right time. Você não pode trabalhar na empresa errada You can't be working in the wrong ou place para o chefe errado. or with under the wrong boss. Você não pode estar fazendo coisas erradas 44 horas da You semana, can't do something wrong 44 hours of the week, pensando que 2 horas dentro da igreja vai mudar a tua história. expecting that 2 hours inside of the church is going to shift your history. É importante estarmos no lugar certo, na hora certa. It's important to be in the right place at the right time. A geografia tem algo muito importante na história. Geography has something very important to tell us. Deus não irá abençoá-lo God is not going to bless you em qualquer lugar que você vá. anywhere you go.
Deus irá abençoá-lo God is going to bless you quando você vai no lugar que Ele te when direcionar. you go to the place that He tells you A to go. bênção de Deus era sobre Isaac, The blessing of the Lord was upon Isaac porque ele permaneceu na terra que o Senhor o instruía. because he stayed in the place where God told him to be. Então, se você estiver disposto a ir So if you're open, available to go no centro da vontade de Deus para a tua and vida, to stay in the center of God's will for your life, você vai viver o sobrenatural de Deus na tua you're história. going to live the supernatural power of God in your life. Onde você estiver, Wherever you go determina o que cresce em você. determines what is going to grow in you. Ou vão crescer ervas daninhas, It's going to be weed, ou vão crescer árvores frutíferas or e you're going to have frondosas. fruitful trees and with a lot of fruit. Ou vão crescer fortalezas, Or strongholds, ou vão crescer fraquezas. or weakness. Então nós precisamos estar dispostos So we need to be open a receber a chave to receive the key para provocar o milagre na so nossa we can história. provoke a miracle to happen in our lives. Onde você está, Wherever you are determina o que você vê. determines what you see. E o que você vê, And what you see determina o que você vai viver. determines what you're going to live. Ninguém recebe o favor de Deus Nobody receives the favor of the a Lord menos que seja visto. unless you're seen. José não foi promovido Joseph was not promoted enquanto Faraó não o viu. until Pharaoh saw him. Ruth não foi abençoada Ruth was not blessed enquanto Boaz não a viu. until Boaz saw her. O homem cego não recebeu instruções de cura The man who was blind, he did not receive the instructions of healing enquanto Jesus não o viu. until Jesus saw him. A filha de Faraó, ela não favoreceu Moisés Pharaoh's daughter did not favor Moses enquanto ela não viu o cestinho com a criança. until she saw the basket on the water. A geografia é importante. Geography is important. Ela vai controlar o fluxo da floresta. It will control what's going on in a forest. Ela vai controlar o fluxo do favor de Deus na sua It vida. will control the flow of God's favor in your life. Nunca se esqueça que um dia de favor Never forget that one day of God's favor, vale mais do que 1000 dias de trabalho. it is worth more than 1,000 days of work. Era without favor. necessário Jesus passar por Samaria It was necessary for Jesus to go through Samaria para poder solucionar um problema existencial. so he could bring a solution to an existential problem. Vazio na mulher samaritana. That woman, she was empty. O encontro com Jesus com essa mulher But when she had an encounter with Jesus, fez ela uma tremenda evangelista. she became a great evangelist. Ela entra na cidade She goes into the city, e com a sua palavra and with her word, ela lança semente. she released the seed. Eu achei o Messias. I found the Eu o Messiah. encontrei. I met him. Vão lá vocês e vejam. Now you go and see for yourselves. Jesus nunca dispensou a mesma qualidade de tempo Jesus never invested that time of that quality time aos fariseus e mestres da to the sinagoga, Pharisees and the teachers of the law, como ele dispensou tempo e atenção like he spent the time and attention àqueles que estavam interessados. to those who wanted. Ele dedicou tempo a essa mulher He samaritana. gave time to that woman. Ele discerniu o propósito He discerned the purpose, e ela entendeu a conversa. and she understood the conversation. Jesus veio para um coração faminto. Jesus came to the heart that is hungry. Jesus veio para um coração vazio, Jesus came to those that are que empty, só ele pode encher. and only him can fill you up. Agora, o interessante a notar What interesting about this é que essa ocorrência, is that this thing that took place, essa história que eu acabei de narrar, the story that I just told you, aconteceu no ano 26 da era de Cristo. it happened in the year 26 of the life of Jesus. Essa história do ano 26 This story in the year of 26, vai influenciar o avivamento de Atos 8. it is going to influence what's going to happen in Acts chapter 8. O judeu não aceitava o samaritano, The Jew would not accept the Samaritan, mas porque Jesus passou por but Samaria because Jesus came to Samaria 8 anos atrás. 8 years before, É o que aconteceu no Atos 8 agora. now it happens in Acts 8. 8 anos depois, 8 years later, acontece um avivamento na cidade de a Samaria. revival broke out in the city of Samaria. O que aconteceu em Atos 8 What happened in Acts 8 foi consequência
It was a consequence do trabalho que a samaritana fez. of what the Samaritan woman did Ela previously. continuou evangelizando. She was evangelizing. Ela continuou lançando She sementes. kept throwing seeds. Ela continuou testemunhando o She que Jesus kept fez na vida dela. testifying what the Lord did in her life. Ela continuou dizendo, ele tirou meu vazio. She kept sharing that she was empty and he took it away. E de repente um diácono, And then one deacon consagrado na igreja primitiva, One deacon that was separated in the primitive church, the early chamado church. Filipe, His name was Philip. vai à cidade de Samaria He goes to the city of Samaria pregar que aquele Jesus que fazia milagres and he preached the Christ to them who did miracles. foi morto, He was dead, he was killed. mas ao terceiro dia ele But on ressuscitou. the third day he rose from the dead. E ele está vivo. And he is alive. E ele continua fazendo And he milagres. still do miracles. E as pessoas começaram a vir a Filipe. And people began to come to Philip. Esse homem está dizendo o que aquela mulher nos conta. What he said is what that woman told us. É impressionante os exemplos e as parábolas de Jesus. It is amazing the parables of Jesus. Não tenho tempo de ler todas, We don't have time to go through them. mas a maior parte das parábolas, But the majority of the parables, Jesus valoriza os samaritanos Jesus values the Samaritans para confrontar a consciência dos to judeus. confront the consciousness of the Jews. O evangelista Lucas, Luke, the evangelist, ele narra uma situação he was talking about a situation de 10 leprosos que foram ao encontro de of Jesus. 10 leprosy men that came to encounter Jesus. E ele faz questão de anotar And he emphasized que dos 10 leprosos, that out of the 10, só um voltou para agradecer. only one came to thank him for the miracle. E esse um era samaritano. And that one was a Samaritan. Lucas também registra a parábola do bom samaritano. Luke also talks about the parable of the good Samaritan. E ele afirma que havia um judeu machucado no caminho, And he affirms that there was a Jewish man that was hurt along the way, que estava largado à beira do caminho. that he was left there. E passou um sacerdote judeu, And a Jew priest came through him, passed mas through passou him, de largo, atravessou a rua but he went around him. He didn't go through him. e não fez nada por aquele homem judeu que estava He machucado. did nothing for the one who was hurt, the Jewish man. Lucas ainda Luke registra emphasizes que Jesus continua a parábola dizendo: that Jesus continues that parable passou saying, um levita, even a Levite came. levita é judeu, Levite was a Jew, e fez o mesmo. and he did the same. Atravessou a rua. He went around, he went to the other side of the street. Mas Jesus diz na But parábola, Jesus said in the parable, passando um but samaritano, one Samaritan came through. socorreu aquele judeu, He helped that Jew. passou óleo em suas He feridas, anointed him with oil. levou ele para o hotel, He took him to a hotel, deu-lhe água, gave him water, pagou a conta paid for the bill. e ainda disse: And he even said, se ele gastar alguma and coisa a if he mais, spends anything else, na volta eu pago. you put on my account. E por isso ele foi chamado And because of that, de bom he samaritano. was called the Good Samaritan. Essa era uma forma That was a way de Jesus confrontar a mentalidade for judaica, Jesus to confront the mindset of a Jewish person. que estavam presos às That tradições, they were bound by tradition. presos às That reservas, they were bound by what they believe. mostrando que o plano de Deus That showing that the plan of God não pode ficar retido cannot be stopped nas tuas tradições. in your traditions. O plano de The Deus plan of God não pode ficar retido cannot be stopped ao sistema to the religioso. religious system. Quantas pessoas criam bloqueios, How many people have blockages? criam preconceitos They have preconceived pelo que ideas ouviram, for what they've heard, por uma calúnia, for something that was not por true, estigma, for a stigma, por causa de algo do passado because something took place in their past. que nem sabem se foi verdade They ou não. don't even know if that was true. Aí chegamos então em Atos dos So Apóstolos. when we arrive in Acts of the Apostles, Capítulo 6 nos diz que a igreja crescia chapter 6, it tells us that the church was growing. e todo crescimento traz murmuração. And every growth brings complaining. E essa murmuração era das viúvas helenistas com as viúvas And when judias. people begin to murmur was because of the widows from different sides. Porque elas se sentiam menosprezadas. Because they felt that they were not loved or taken care. Os apóstolos reuniram a multidão. So the apostles brought the multitudes together. Escolhei dentre vós 7 diáconos. So choose 7 deacons.
cheio de boa reputação, that they have good reputation, cheios do Espírito, full of the Holy Spirit, cheios de sabedoria, full of wisdom, ao qual vamos impor as mãos sobre that we're eles, going to lay hands on them sobre esse importante negócio. of this important thing. E a This palavra issue. vai dizer And the word tells de us 2 diáconos que se destacam. 2 deacons that was very known after that. Estevão, Stephen, que vai fazer um discurso incrível no capítulo 7. that he's going to, what a speech that he releases on chapter 7. Ele faz um tremendo panorama do Antigo Testamento, And he gives like an overview of the Old Testament. resumindo tudo And he was summarizing everything. no capítulo 7 Chapter 7. e apresentando Jesus. And he introduces Jesus. E ele é apedrejado. And he's stoned to death. As vestes dele são jogadas nos pés de Saulo. So his clothes, his tunic is thrown at the feet of Saul. Primeira vez que aparece Saulo. It's the first time that we see Saul in E the a scripture. perseguição aumenta. And the persecution rises. E o capítulo 8 In chapter 8, começa com uma tremenda perseguição. we see that there was great persecution. Lutas, afrontas e And they tribulações. came under great suffering and tribulation. E no meio dessa perseguição, And during that persecution, um dos diáconos, chamado Filipe, one of the deacons, which was called Philip, vai até Samaria. he goes through Samaria. E a hora que ele chega em Samaria, And when he gets to Samaria, um avivamento acontece. a revival breaks through. Porque Filipe estava revestido do Espírito Santo. Because Philip was vested with the Holy Spirit. Uma presença incrível do What Espírito a Santo. presence of the Holy Spirit was over him. Abra sua Bíblia comigo em Atos 8 Now go with me, Acts chapter 8, e nós vamos ler do versículo 1 ao 8. and we're going to read from verse 1 through 8. O Evangelho em Samaria. The gospel in Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, o diácono, à cidade de Samaria, lhes pregavam a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Now Saul was consenting to his death. At that time, a great persecution arose against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering every house, dragging off men and women, committing them to prison. Therefore, those who were scattered went everywhere preaching the word. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. And the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with a loud voice, came out of many who were possessed. And many who were paralyzed and lame were healed. And there was great joy in that city. Então nós observamos aqui So what we will preserve here, a chegada de Filipe em Samaria. that when Philip arrived in Samaria, Ele vai para Samaria devido à perseguição. he goes to Samaria because as a result of persecution. Ele vai para Samaria devido à situação do que estava acontecendo em He Jerusalém. goes there because of the situation that was taking place in Jerusalem. Só que o território estava preparado. But the land, the ground was prepared to Aquela receive. mulher samaritana That Samaritan woman, tinha jogado a semente há 8 anos years atrás. prior, 8 years ago, she had sown seeds. Toda palavra que sai da tua boca Every word that gets out of your mouth, é uma semente. it's a seed. E toda semente, And every seed ela vai brotar. will produce. Toda semente, Every seed ela tem o tempo certo. has the right time. Toda semente, Every seed, ela gera uma colheita. it will produce a harvest. Nós estamos vivendo hoje We're seeing today o que muitos semearam com what lágrimas, many people were sowing in tears. e os que semearam em And lágrimas those who have sown in tears, ceifarão com alegria they will
will reap with joy. Durante a história da igreja, Throughout the history of the church, houveram muitos avivamentos. there were so many revivals. E o avivamento, o temor é restaurado. And when revival comes, the O fear of the Lord is restored. quebrantamento é resgatado. Brokenness is rescued. E há um coração quebrantado e contrito. And when we see a heart that is contrite, O and is Senhor não broken in the- despreza. God will not despise him. Nós estamos gerando um We avivamento. are believing for a revival. Eu não sei quando o avivamento vai chegar, I don't know when it's going to come, mas ele vai chegar. but he's going to come, E nós precisamos entender and we have to understand que esse avivamento that the revival, depende da semente que nós lançamos hoje. it will come according to the seed that we release. Se você lançar a semente If you release the no seed tempo certo, in the right a time, colheita vai vir. the harvest will come. John Wesley, John Wesley, John Huss, Who? John Huss, John Huss, Charles Finney, Charles Finney, Eles viveram a colheita de alguns que semearam com they lived lágrimas. the harvest of those who sown in tears. Nós precisamos de um mover sobrenatural. So we need a supernatural move of Nós God. precisamos sair do marasmo. We need to stop the sameness. E nós precisamos de um fogo do Espírito Santo de And Deus. we need a fire of the Holy Spirit of the living God. Eles saíram de uma época da They reforma, left of Reformation, a time of onde Reformation, muitos estavam buscando intimidade, where many were seeking intimacy. aonde muitos queriam uma experiência com Deus. Many wanted to have an encounter with God. Há um coração sedento, And when God sees that kind Deus of heart sacia. that is hungry and thirsty, Há um coração faminto, that kind of heart, Deus sacia. God will fill them up. God will give them what they Charles Finney, need. Charles Finney, ele foi chamado para pregar numa fábrica. he was invited to go to a factory. Muitas pessoas ali não eram cristãs. Many people were not Christians E elas there. começaram a zombar do jeito estranho que ele se And they vestia. began to mock him the way that he dressed E himself. ele só seguiu o olhar. And he just followed their eyes. E aquelas pessoas caíram de joelhos And chorando, they began to drop on their knees crying. dizendo o que eu devo fazer para ser What salvo. must I do to be saved, they said. Porque havia santidade na vida de Charles Because Finney. there was holiness in his Havia life. temor na vida There de was Charles the Finney. fear of God in Charles Finney. Havia reverência na vida de Charles There was Finney. reverence in his life. Havia o Espírito Santo de Deus na There vida de was Charles the Holy Finney. Spirit in the life of Charles Finney. O temor do The Senhor fear of the e o Lord Espírito and the Santo Holy Spirit traz os céus à will terra. bring heaven on earth. Eles estavam espalhando a palavra de Deus por They toda were parte. speaking the word of God everywhere. E todos prestavam atenção no que Filipe Many fazia. were paying attention to what Philip was E eles doing. começaram a ver And they began to see os sinais que aconteciam na vida de the Filipe. signs and wonders that was manifested through Philip. As pessoas eram expulsas de demônios, That demons would leave people's bodies. libertas de espíritos They were malignos, free from demonic attacks. curas, sinais e prodígios. Healing signs and wonders. Muitos paralíticos levantavam das cadeiras. Many paralyzed and lame were healed. Muitos coxos saltavam curados. Many who were lame, they start jumping, healed. E aí vem duas conversões, And then two kinds of conversions que é um happen, contraponto which is, it's like they are like the opposite of each other, que eu quero falar nessa noite. that I will talk about tonight. Se converte um homem chamado Simão. There was a man called Simon. Ele trabalhava com magia, He would work with witchcraft, bruxaria, witchcraft. arte mágica. So he would do even magic. E ele queria comprar aquilo por dinheiro. And he wanted to pay cash for what he saw, the power Mas o that dom he de saw. Deus não é comprado por dinheiro. But the gift of God, it's not, you cannot pay for it with cash. O Espírito do Senhor conduz Filipe The Spirit of the Lord conduces and guides Philip a um etíope eunuco. to an Ethiopian. E esse homem, And this ele é man, atraído pela palavra. he was, what captured his attention was the Word of God. Simão, o bruxo, So Simon, the warlock, the witchcraft ele é guy, atraído pelos sinais. he was attracted by signs. Ele não tem palavra. There was no word in Ele him. não foi He discipulado. was not discipled. E ele quer comprar aqueles dons. And he wanted to pay for the gifts. Mas o etíope eunuco, But the Ethiopian, ele estava lendo o pergaminho de he Isaías. was reading Isaiah. Ele é atraído pela palavra. And he was attracted by the Word
of God. E a palavra de Deus te conduz ao caminho And the certo. word of God is going to guide you to the right Assim way. como o salmista declara, Just like the psalmist would say, escondi a tua palavra no meu I coração kept your word into para my não heart, pecar contra ti. so I won't sin against you. Assim como o salmista declara, Just like the psalmist would say, bem-aventurado é o homem blessed is he que medita no livro desta lei, that meditates in the book of this law. pois será como árvore plantada junto a ribeiros de Because águas. you will be like a tree planted by the Tudo streams of quanto water, fizer and prosperará. everything he does will prosper. Nós vemos o contraponto no ministério de Filipe, So we see what happened in the ministry of Philip. através de Simão bruxo So Simon the warlock e a conversão de um etíope and the eunuco. conversion of the Ethiopian. Queria só os sinais, One wanted only the signs. outro queria a The palavra. other one wanted the word. Queria só o mover, One wanted the move of God. o outro queria a The presença. other one wanted the presence of E God. quando ele é And batizado, when he was baptized, o Espírito do Senhor arrebata the Filipe Spirit of the Lord takes him e leva ele 4 quilômetros de and distância. takes him about 4 miles away. E ele continua pregando a palavra de And Deus. he continues to preach the word of God. Nós temos que entender, We have to understand, vivemos hoje we live today a colheita do que semearam ontem, the harvest of what someone has sown mas nós yesterday. somos But responsáveis we are em responsible semear hoje to sow the seeds para que uma nova geração possa colher lá na so frente. that a new generation can reap in the future. A samaritana teve um encontro com The Jesus, Samaritan woman had an encounter with Jesus. saciou o seu vazio, She was fed that emptiness that she was feeling, saciou a sua sede, her thirst, mas ela semeou but she sown para que 8 anos depois so that 8 years later pudesse acontecer um avivamento. that revival would break out. Eu não sei quanto tempo I don't know how long ainda falta para o avivamento, we're going to wait for the revival, mas eu sei que você pode fazer a diferença hoje. but I know that you can make a difference today. Deus tem colocado fortemente em meu coração God has placed strongly in my heart para começarmos a fazer cruzadas novamente. that we're going to start to do crusades, E nós vamos fazer cruzadas não só no Brasil. not only in Brazil. 2026, To 2026, nós vamos ter uma cruzada em Goiás. we're going to go to Goiás. Nós vamos ter uma cruzada em Macapá. We're going to go to Macapá. Nós vamos ter uma cruzada Rio Grande do We're Sul. going to go to the south, Rio Grande do Sul, E nós vamos ter cruzadas fora do país. and out of our nation as well. Mas para isso, But for that to happen, nós precisamos de homens e mulheres we need men and women que estejam dispostos a semear hoje, that you're willing to sow something today, que estejam dispostos a se unir hoje. that are willing to connect Não é um today. trabalho para Clayton Nantes, It's not a work for Clayton. não é um trabalho para a Torre It's Forte, not a work for Strong Tower. é um trabalho para o reino de It is Deus. something for the kingdom of God. Eu estou fazendo todas essas turnês pelo mundo I'm going all over the world para poder conectar essas igrejas, so we can connect each one of those churches, para conectar esses so we pastores, can connect all of those pastors. porque chegou a hora de sairmos das 4 paredes. Because it is time that we get out of the 4 walls of the church. Chegou a hora de cumprirmos It is a time to fulfill a palavra do Senhor que nos the diz: word of the Lord who tells us, olhai para o campo da seara, look to the fields of the harvest. brancos estão para a They colheita. are white for the harvest. Mas como ouvirão se não há quem But how pregue? can they hear if there's no one to Como preach? pregarão se não forem How enviados? can they preach if they're not sent? Não amanhã, mas na próxima segunda-feira, Not tomorrow, but next Monday, dia 9, 9th, nós vamos ter mais um café de pastores aqui. we're going to have a coffee for pastors right E eu here. preciso da sua And ajuda. I need your help. Eu preciso que você contagie I need that you become contagious. todo pastor, todo evangelista e missionário, Every pastor, missionary, or someone you know, convidando para estarem aqui no dia that 9. you invite them to come 19 horas, at 7 o'clock, 7 nós vamos p.m. servi-los com café. We're going to serve them. E às 20 horas, And at 8 o'clock, 8 eu vou p.m., lançar essa visão. I'm going to release this vision. Porque o avivamento que aconteceu em Samaria Because the revival that took place in Samaria, pode acontecer novamente. it can happen again. O avivamento que aconteceu na história da igreja, The revival that took place in the history of the church, ele vai continuar it's acontecendo. going to continue to happen. Mas nós precisamos de corações But sedentos. we need hearts that are hungry and thirsty. Corações que estejam dispostos como uma samaritana. Hearts that are willing, like the Samaritan woman. Eu não sei muito deste homem, I don't know much about this man, mas o pouco que eu sei, but the little that I o know, pouco que eu the conversei com little ele, that I talked to him,
Ele é o He Messias. is the Messiah. Ele é o Filho de He is Deus. the Son of God. Desde que eu o recebi como Senhor e Since Salvador, I received Him as my a Lord, minha vida não foi mais a my mesma. life has not been the same. O testemunho dessa The samaritana witness of this woman, despertou a curiosidade em todos os it samaritanos. stirred up what could happen with all the E quando Samaritans. Filipe chega, And when Philip arrives, a colheita estava the pronta. harvest was ready. Feche seus olhos nesse momento. Close your eyes for a moment. Eu não sei se tem alguém em nosso meio I don't know if there's anybody que ainda não tem Jesus como Senhor in da our sua midst vida. that does not have Jesus as your Lord and Savior. Nessa manhã, Deus quer um encontro com você. This morning, the Lord wants to have an Talvez encounter você with you. seja essa samaritana. Maybe you are this Samaritan woman, Ou talvez você seja esse samaritano. or maybe you are this Samaritan man. Você sente um vazio inexplicável. There is like this emptiness in E your nessa heart. manhã, And this morning, Jesus bate a porta do seu coração. Jesus is knocking at the door of your heart. Ele te diz nessa manhã: And He will tell you this morning, vinde a mim todos os cansados come e unto me, sobrecarregados, all who are heavy laden, e eu vos aliviarei. and I will give you rest. Se você ainda não tem Jesus como Senhor da If tua you do vida, not have Jesus as the Lord of your como life, único Senhor e as Salvador, your only Lord and Savior, aí onde você está sentado, wherever you are, eu gostaria que você levantasse sua mão, just raise one of your hands. dizendo: eu quero Jesus. I want Jesus. Eu quero voltar para Jesus. I want to come back to Eu Jesus. quero recebê-lo I nessa want to manhã. receive Jesus. Eu quero que Ele seja meu I Senhor. want Him to be my Lord. Eu quero que Ele supra esse vazio, I want Him to fill me, que Ele preencha a minha vida that He would come into my life, e que Ele mude a minha and that He história. would change my story. Tem alguém nessa manhã Is there anyone que gostaria de confessar Jesus como Senhor e that want to Salvador? confess Jesus as your Lord? Ou gostaria de reconciliar Or com o Senhor? if you want to come back to Jesus, Voltar aos braços do Pai, come to the hands of the Father. dizendo: eu reconheço que Ele é meu I Senhor e Salvador. recognize that you are my Lord and my Savior. Se você está assistindo online, If you're watching online, expressa essa sua decisão. you need to express that desire. Mas você que está aqui But presencialmente if you're here right now e nessa manhã quer renovar a sua aliança, and you want to make this nessa manhã vow, quer dizer: eu recebo Jesus and you como want meu to say, Senhor. I want to receive Jesus as my Lord. Assentado como você está, Wherever you are, só faz um sinal com just sua mão. raise one of your hands, and Queremos orar por você. we're going to pray for you. Tem alguém? Anybody? Não. Tem alguém nesta manhã? Deus te abençoe. Mais alguém gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Deus te abençoe, Senhor. Quem é a terceira pessoa que gostaria de confessar Jesus? Deus te abençoe. Quem é a quarta pessoa que gostaria de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Quem é a quarta pessoa? Você que gostaria de reconciliar. Você que gostaria de voltar aos braços do Pai. Ou você que gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo assentado, só faz um sinal com sua mão. Agora eu quero falar com você que é servo de Deus. Now I want to talk to you. You are a servant of God. Você que quer ser um propagador da semente. You want to be the one to release the seed. Você que quer ser como a samaritana. You want to be like the Samaritan woman. Preparar o terreno para um grande avivamento. Prepare the ground for a great Vai se revival. colocando em pé no seu lugar nesta hora, Begin to stand wherever you are. dizendo: conta comigo, Senhor. Here I am, Lord. Conta comigo, Senhor. Here I am, Lord. Conta comigo, Here Senhor. I am, Lord. Capacita-me para ganhar almas. Strengthen me, Lord, so I Capacita-me can para espalhar a be an semente. instrument to release the E seed. ore comigo nesta hora. And pray with me right now. Deus de poder e misericórdia, God of mercy, eu declaro nessa I manhã declare this que morning Jesus Cristo de Nazaré Jesus Christ é o of meu Nazareth único Senhor e is my Salvador. only Savior and Lord. Pai, escreve meu nome no livro da Write vida my name in the e faz book of novas life. todas as coisas. Make new everything. Supre o vazio, Release, Lord enche o God. meu coração, Fill me up, renova fill my minha heart, vida, renew my life, renova minha fé renew my e faith, manifesta a tua glória. manifest your glory. Deus de aliança, Oh God, nós of colocamos diante de ti nesta manhã to you this morning. essa visão das cruzadas, Vision of the esse crusade. projeto
projeto das the cruzadas project of the crusades, traz os pastores certos, bring the pastors, as the right alianças ones, corretas, the covenants, Lord, as conexões the corretas, connections that we que need. possamos, ó Pai, May we do, Lord, espalhar a palavra aos quatro cantos da terra. four corners of the earth. Abre as portas, manifesta a tua glória, renova a fé, renova a esperança, aviva a tua obra, Revive us, Lord. aviva os teu Revive povo your people. e desperta a tua igreja. Wake us up. Envia recursos, Give us resources. levanta intercessores e prepara o terreno Prepare the ground para que possamos lançar a tua that palavra we can release your e vivermos o último derramar do can Espírito, leave the last pour o último avivamento. of your Holy Spirit. É a nossa oração, This is our prayer. no nome precioso de In the name of Jesus. Jesus. Amém Amen. e amém. Aplauda ao Senhor.